Eu tenho uma casa de recuperação de casamentos em Bragança. Há mais ou menos 2013 nós inauguramos. E eu, uma vez por mês, recebo 35 casais que o casamento está acabando. E lá é comum chegar pessoas com 3 meses separados, 1 ano separados, 6 anos separados, 8 anos separados. E agora nós vimos o maior milagre acontecer lá, que foi um casal que estava separado há 20 anos. Já imaginou um casal separado há 20 anos e ser curado, restaurado? Aconteceu lá. E lá acontece muita coisa interessante. Da inauguração até agora nós já atendemos 1.438 casais. 20% destes são pastores que chegam lá com o casamento arrebentado e saem de lá com o casamento restaurado. São 4 dias de imersão num tratamento de choque mesmo, não é? E o que eu tenho visto acontecer lá tem sido coisa extraordinária. Então você pode pegar um folder desse, às vezes tem na cadeira aí, tá, um folder desse. Se não, é só você acessar casamentocurado.com.br, tá bom? Bom, desde 1990 eu trabalho com famílias. Desde 1990 que eu trabalho com famílias. Hoje eu estou assim, trabalhando com liderança e também com família. Eu tenho um Instagram onde eu só falo de liderança, é ser_líder, ser_líder. Eu só falo de liderança. Esse é um assunto que me empolga e que eu estudo muito. Eu acho que algumas perguntas são respondidas quando você torna claro a sua visão, missão, propósito e valores. É interessante que tem um livro que todo pastor deveria ler. Não é teológico, não é evangélico, mas faz sentido. O nome do livro é Por quê? Interessante. Por quê? Agora ele lançou um segundo que é Descubra o seu porquê. E no livro ele faz 3 círculos. Ele coloca no círculo do meio o porquê. No segundo, o quê. E no terceiro, como. Então, por quê, o que e como. E ele faz uma comparação entre a Apple e a Samsung. E ele fala que a Apple está indo muito mais longe do que a Samsung, por uma razão. Porque a Samsung trabalha a partir do como. A Apple trabalha a partir do porquê. Então, o porquê tem a ver com o propósito. Eu faço mentoria com pastores de diversos lugares no Brasil. E um dia um desses pastores estava sentado na minha sala, diante de mim, compartilhando suas dores e revelando o início de um processo depressivo. E eu fiz uma pergunta para ele: você já descobriu o seu propósito de vida? Você já descobriu sua ideia central permanente? Você já descobriu sua missão? Ele disse: Não. Roberto Chiniachik diz algo interessante. Tem filho que nasce para voar. Tem filho que nasce para nadar. Qual é o grande desafio para os pais? Ajudar os seus filhos a descobrirem.
se nasceram para nadar ou se nasceram para voar. Então preste atenção que o porquê tem a ver com o propósito. O propósito tem a ver com a missão. A missão tem a ver com a visão. Deixa eu clarificar essa ideia. Deus chamou Moisés para construir, Noé para construir uma arca. Deus chamou Moisés para libertar um povo. Deus chamou Neemias para reconstruir uma cidade a partir dos seus muros. Deus chamou Davi para ocupar um trono, para governar. Deus chamou Abraão para conquistar uma terra. Então está muito claro. Arca, libertação de um povo, reconstrução de uma cidade, um governo. Percebe? O que acontece quando isso não está claro para cada um? O que acontece quando isso não está claro para cada um? A gente começa a querer construir uma arca quando fomos chamados para libertar um povo. A gente começa a querer libertar um povo quando fomos chamados para reconstruir uma cidade. A gente começa a querer reconstruir uma cidade quando fomos chamados para governar. Preste atenção que cada um de nós nascemos com um propósito. E Maios dizia o seguinte: nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. A frase célebre de Martin Luther King: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Agora a pergunta que fica é: quantos de nós pode afirmar com muita clareza assim, com muita certeza e convicção: eu tenho um sonho? É interessante que Davi orava assim: uma coisa pedi ao Senhor e esta buscarei. Não foram 10 coisas, 20 coisas, e o que ele pediu ao Senhor tinha tudo a ver com o seu propósito de vida. O grande problema é que quando eu não tenho certeza para que eu nasci, ministerialmente, para que eu fui chamado, qual é a minha vocação, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a visão, qual é o sonho, eu caminho meio que sem direção. Porque o que deve me consumir é aquilo para o qual eu fui chamado. Eu acredito que Noé passou a vida falando de arca. Ele ia almoçar, rapaz, a arca. Ele ia jantar, rapaz, deixa eu compartilhar um pouquinho com você sobre a arca. Ele encontrava com um amigo, e a arca? Rapaz, quando eu falo de arca eu me empolgo. E é interessante que o seu propósito ocupa o maior tempo das suas conversas. O seu sonho ocupa o maior tempo das suas conversas. Isso precisa estar muito claro. E aí eu me lembro que em 1990 eu comecei a construir a minha arca. Implantar a cultura de Deus nas famílias do Brasil e aonde essa mensagem chegar. E eu comecei a falar de família, e família, e família, e família. E eu tenho um amigo que ele brinca comigo até hoje, porque ele lembra disso. Em 1990 eu só falava de família. E aí ele chegou para mim e disse assim: Josué, por que você só fala de família, cara? Você só fala de família? Família, família, família. Você enxerga a família em todos os textos da Bíblia. Outro dia eu estava falando de casamento a partir de Lázaro. O cara falou: só você? Por que
só fala de família? Aí eu respondi para ele o seguinte: primeiro, você conhece algum clínico geral famoso? Não. Você conhece algum especialista famoso? Quem não se especializa em nada será mais um na multidão. Quem faz tudo e não se especializa em nada vai ser mais um. Em que você é bom? Em que você é bom? Por que você não investe 1 hora por dia estudando nesta área? John Maxwell diz o seguinte: que se você estudar 1 hora por dia nessa área, que você tem um grande potencial, daqui a 5 anos você vai ser uma autoridade nisso. Segunda coisa que eu disse para ele: quando você pensa em açúcar, que marca vem na sua mente? Naquela época, União. Quando você pensa em lâmina de barbear, que marca vem na sua mente? Gillette. Quando você pensa em Banco Popular, Bradesco. Loja de eletrodoméstico, Casas Bahia. Lanche, McDonald's. Entendeu? Movimento pentecostal, naquela época, Assembleia de Deus, não é? Naquela época acho que não era ainda, não é? E aí eu fui perguntando para ele. Eu disse: então, um dia no Brasil, quando falarem assim, Josué Gonçalves, vão lembrar de família. Quando falar família, vão dizer: chama o Josué Gonçalves. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar serve. Onde você quer chegar? Isso tem a ver com o seu propósito de vida. Por isso hoje eu vou falar de família para vocês. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. 1 Timóteo 5 e 8, a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 5 e 8, diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A Bíblia começa falando de família, Gênesis 3. O Velho Testamento termina falando sobre família, Malaquias 4 e 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Jesus começou o seu ministério público em uma festa de casamento. João 2, uma das parábolas que é uma fonte inesgotável de lições para a família, parábola do filho pródigo. Jesus começa o seu ministério envolvido com família, casamento. Uma das parábolas mais conhecidas que ele conta é sobre família. O apóstolo Paulo, apesar de não falar da sua família, ele dedicou boa parte das suas epístolas tratando sobre família. Agora, preste atenção, por favor, nisso. Olha,
O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos. O abuso de um filho ou filha quase sempre está associado a um adultério dos pais. De 30% a 60% das pessoas que sofreram algum abuso sexual na infância, quando se pergunta para elas, na fase que você sofreu o abuso, como era o casamento dos seus pais? Muitos vão dizer, eles estavam vivendo uma crise por causa de uma infidelidade no casamento. E é impressionante como eu comecei a prestar atenção nessa estatística. Se não olha para a história de Davi, capítulo 12, Davi peca, não é? Agora, vá lendo a sequência. Davi peca com Betseba. Aí, Aminon violenta Tamar. Lá na frente, Absalão, quando toma o poder, pega as 10 esposas do pai, arma uma tenda na varanda do palácio, e aos olhos de todos, ele tem relação sexual com todas elas. E eu acompanhei um irmão, ele trabalhava na época comigo, ele voltou a trabalhar, foi restaurado, mas lá atrás, ele começou a se envolver com a menina, e a gente insistiu, lutou, não teve jeito. Paixão é demência temporária. Ele então se envolve com ela, larga a esposa. Larga a esposa, vive uma vida promíscua. De repente surge uma situação de abuso na cidade, através de um pastor que se dizia profeta e que usava essa coisa da profecia para seduzir adolescentes que praticavam sexo oral com ele. Sabe quem estava lá? No meio? A filha desse rapaz que havia se envolvido com uma outra pessoa, adulterando contra a esposa. O filho dele não tem mais do que 19 anos. Na cidade, já engravidou 2 meninas novas. Percebe? Ah, se as pessoas parassem um pouco para repensar no preço tão alto que custará isso. Quinta ferida. O adultério de um expõe o outro cônjuge vítima da traição na mesma situação. Ou seja, muitas vezes, quando eu trato um caso em que a mulher adulterou, o homem diz, eu adulterei primeiro. Muitas vezes. Sexta ferida. O adultério afeta diretamente a vida financeira da família. O dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade. Sétima ferida. O adultério implica também no princípio ativo do escândalo e da decepção. Todo adúltero invariavelmente terá de enfrentar um tempo de exposição, de apedrejamento mais cedo ou mais tarde. Davi, quando estava fugindo do palácio, porque se ele fica no palácio, ele morre. Ou foge, ou morre. Ele preferiu fugir. E ele foge com seus valentes. E a Bíblia diz que enquanto ele fugia, Simei o apedrejava e o amaldiçoava. E apedrejava, jogava pedras e o amaldiçoava. Ei, escute isso aqui por favor. Todo adúltero passará inevitavelmente pelo processo do apedrejamento moral. E é interessante que alguns dizem, ô pastor, estão falando, ô pastor, caiu na rede, ô pastor, viralizou no WhatsApp. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho um amigo, ele é pastor de uma grande igreja restaurado. Eu conversei um pouco com ele sobre as consequências do seu erro. Ele me disse,
eu fiquei 4 meses sem coragem de sair de casa. E quando eu comecei a sair de casa, eu era parado na rua. Chegava um membro da igreja e colocava o dedo no meu rosto. Mentiroso, adúltero, que vergonha. Ele disse: pastor Josué, o que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Ah, se as pessoas parassem um pouco para calcular o impacto de uma decisão tão estúpida, elas não tomariam essa decisão. Agora é interessante que um dos homens, um dos valentes de Davi, disse assim para ele: Davi, quem que Simei pensa que é? Deixa comigo que eu arranco a cabeça dele, Davi. Quem que ele pensa que é? Deixa comigo que eu arranco a cabeça dele. Davi entendeu que o processo do apedrejamento e da maldição lançada fazia parte da disciplina divina. Davi se submete a esse tratamento. Vou repetir: Davi se submete a esse tratamento divino. Olha o que ele responde para o seu valente: deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Em outras palavras, Deus está por detrás disso. Deus está me corrigindo. Deus está me tratando. Deus está me disciplinando. E eu me submeto a esse tratamento divino. Eu vou pagar o preço do meu erro. A pergunta que fica é: quando começa o processo de cura? Número 1, começa com uma confissão sincera. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando não se confessa, isso funciona como uma arma dormente enterrada. Está lá, qualquer hora explode. O diabo sabe a hora de ativar isso na vida de um pastor. Se não, preste atenção, a Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, preste atenção, comunhão e o sangue purificando vem depois de andar na luz. Ou seja, trevas é a área de jurisdição de Satanás. O poder do sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus não opera nas trevas. Deus não quebra leis. O mundo espiritual trabalha a partir de legalidade. Trevas, mentira, trevas, área de jurisdição de Satanás. Luz é onde Deus opera. Luz é onde o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estou lembrando de um jovem pastor que chegou na casa de recuperação de casamentos. Quando ele me ouviu falar sobre isso, ele disse: pastor, eu preciso confessar. E eu sempre conto uma ilustração. Meu filho Douglas estava com uns 14 anos, e ele comeu alguma coisa que fez mal, né? E aí ele está lá no banheiro assim, ó, no vaso sanitário.
E a mãe chega atrás dele, bate nas costas e diz: vomita, meu filho, vomita que sara. Vomita, meu filho, põe a mão na garganta. Ele: vomita, meu filho, vomita que sara. Aí quando não tinha mais nada para vomitar, saiu até meio assim, pálido, né? Ô mãe, que alívio. Sarei, mãe, sarei. Estou quase com vontade de almoçar de novo. Coisa de adolescente. E lá, naquela reunião, eu disse: não é a mãe que vai bater nas suas costas hoje. Hoje é o Espírito Santo que vai bater nas suas costas e vai dizer: vomita, meu filho, vomita que sara. Vomita, minha filha, vomita que sara. Aí esse pastor novo chegou para mim e disse: pastor, eu vim aqui por causa do adultério. Eu já confessei para minha mulher só que eu tenho outros para confessar. E eu quero vomitar tudo. Agora eu não sei se a minha mulher vai aguentar. Eu disse: eu vou ajudar vocês. Vamos para a sala terapêutica. Eu primeiro quis falar com ela. E eu falei com ela: você veio aqui para ser curada? Vim. É cirúrgico o processo. Você quer resolver o problema? Quero. Você quer voltar para casa liberta junto com o seu marido? Quero. Só que ele tem mais coisa para colocar para fora. Ela disse: pastor, já estou aqui mesmo. Eu falei: entra, pastor. Vomita. E ele começou a contar. Uma situação. 2 situações. 3 situações. 4 situações. 5 situações. Quando ele chegou na 5ª, aí ele parou. Falei: aí, mais nada para pôr para fora, irmão? Aquele que confessa e deixa, se andarmos na luz. Ele disse: só tem mais um caso, pastor. Não fui para a cama com essa pessoa. O nome dela é tal. A gente falou muita bobagem no WhatsApp. E aí? Mais nada, irmão? Ele disse: não, pastor, já vomitei tudo. Estou me sentindo podre. Se eu pudesse abrir um buraco e desaparecer, pastor, que vergonha. Olhei para ela, ela disse: eu sei que você vai falar de perdão para mim, né, pastor? Eu sei. Pastor, beleza, depois a gente conversa. O senhor dá licença, eu vou para o quarto. Eu preciso digerir esse golpe, assimilar esse golpe. E assim começou o processo de restauração daquele querido. No final termina o que aconteceu. O arrependimento daquele que confessa deve ser mais escandaloso do que o seu pecado. O arrependimento daquele que confessa tem que ser mais escandaloso que o seu pecado. Salmo 51, 4-6. Mas foi a ti que ofendi, e viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade. Tem todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade. 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 De dentro para fora, entra em mim. Então, e concede uma vida nova e verdadeira. Enquanto a nossa reputação falar mais alto do que a humilhação, a gente não chegará a lugar nenhum. Enquanto a nossa reputação falar mais alto do que a humilhação, a gente não chegará a lugar nenhum. Por causa da humilhação e quebrantamento, Deus revogou a sentença de morte que estava sobre ele e disse: você não vai morrer. Escutem, tem muitos líderes na igreja hoje debaixo de uma sentença de morte por causa de um adultério. O mundo espiritual não tolera impunidade. Ninguém pode escapar do poder do mundo invisível. É possível enganar muita gente, mas não dá para enganar o mundo espiritual. Esta confissão sincera, segundo, precisa ser sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Se o seu olho direito o fizer pecar, coloca colírio, sim ou não? Foi isso que Jesus disse? Se o seu olho direito fizer pecar, coloca colírio. Compra um Ray-Ban. Não. Jesus disse: se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o.
e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, compra uma luva, engessa. Não. Corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus estava falando de radicalidade. Jesus estava falando de ser radical como Paulo. Antes eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando eu aos outros, eu mesmo não venha no final ser reprovado. Disse para uma irmã outro dia: oi irmã, me segue aí no Facebook, porque eu posto mensagem todo dia. Ela disse: eu não tenho, pastor, há 2 anos. Por quê? Era o meu olho direito, eu arranquei. Aí cheguei para um irmão e disse: manda uma mensagem para mim do WhatsApp. No WhatsApp, falou: não tenho, pastor. Eu disse: por quê? Porque era o meu olho direito, eu arranquei ele. Uma irmã ligou para mim e disse assim: pastor Josué, eu lá na empresa tenho supervisor que está tentando me seduzir, e ele me traz chocolate, me traz presente, me levou para almoçar outro dia com ele, e eu confesso que eu estou gostando do jogo da sedução, porque ele faz comigo o que meu marido não faz. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Eu disse para ela: hoje é sexta-feira, segunda-feira a senhora vai no departamento pessoal e pede a conta e vai embora. Mas e o meu trabalho? Eu falei: então, você quer ir para o inferno com o olho ou para o céu sem olho? Você quer ir para o inferno com a mão direita ou para o céu sem a mão direita? O que vale mais, o teu trabalho ou a tua salvação? O teu trabalho ou o teu marido? O teu trabalho ou os teus filhos? O teu trabalho ou a tua dignidade? O teu trabalho ou a tua moral? Vai o olho, fica Deus na sua vida, fica a igreja, fica a família, fica o terabaxá e andarabacá, fica o casamento, fica os filhos, fica a honra do nome de Deus. Eu vou terminar. Levante cercas de proteção em torno da sua vida conjugal, familiar e ministerial. Peça ajuda sempre que for necessário. Viva de acordo com o código de integridade. Irmãos, olhem para cá. Valores governam as nossas decisões. Repete comigo: valores governam as nossas decisões. Viva de acordo com o código de valores. Eu tenho alguns valores na minha vida. Esses valores têm que governar as minhas decisões. Esta barreira tem que ser construída, firmada e mantida para que possa protegê-lo, inclusive de si mesmo. Desta forma, o deslize que leva ao buraco mencionado por Tiago 1, que vai da concepção ao nascimento do pecado é impedido. O desenvolvimento de um código de integridade começa quando você se compromete com as linhas mestras autoimpostas, que eu chamo de resoluções, que governam suas decisões e escolhas. Esse esforço imprime em sua vontade um modo de você agir quando chegarem as tentações. Paulo dizia: eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma forma a ser reprovado. E se nós pudéssemos dizer: Paulo, fala uma das suas resoluções, ele diria assim: eu decidi ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 3, tenha a quem prestar contas. Escreve uma frase aí: uma vida
não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. A vida cristã exige mutualidade. É impossível fugir dos mandamentos bíblicos da reciprocidade uns aos outros. Sansão fracassou como homem de Deus porque escolheu andar sozinho. Sozinho, até o melhor que temos pode nos levar à loucura. Sozinho, até o melhor que temos pode nos levar à loucura. É por isso que a Bíblia diz exortar e edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, aconselhar uns aos outros, Romanos 15:14, considerar uns aos outros para incentivar o amor e as boas obras, Hebreus 10:24-25, encorajar uns aos outros todos os dias, de modo que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado, Hebreus 3:12-14, confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, Tiago 5:16, restaurar uns aos outros quando alguém tropeçar, cair, pecar, Gálatas 6:1. A história nos mostra a importância de relacionamentos, de mutualidade e prestação de contas. O evangelista John Wesley criou um plano de prestação de contas e mutualidade que incluía 4 perguntas para os pequenos grupos. Então reunia o pequeno grupo e se fazia 4 perguntas um para os outros. Primeira pergunta: quais pecados que você cometeu desde o nosso último encontro? Quais as tentações que você enfrentou? Como você conseguiu livrar-se delas? O que você pensou, falou ou fez sobre o qual tenha dúvida se é pecado ou não? E aí eu incluí uma 5ª pergunta: você acaba de mentir em alguma dessas respostas? 4. Cultive uma aliança com um companheiro de oração. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª. Mantenha acesa a fogueira em seu lar. Um casamento satisfatório é o maior seguro para um pastor quando se trata de pureza sexual. Steve Dix, executivo da companhia de propaganda Nashville, deu um conselho aos homens de negócio que serve para nós pastores: é no lar que o nosso verdadeiro sucesso ou fracasso é medido. O lar é a principal arena na qual temos de ser bem-sucedidos, se quisermos ser bem-sucedidos em qualquer outro lugar. Fique de pé, por favor. Um pintor levou talvez uns 5 meses para pintar uma obra numa parede, numa catedral. E quando ele estava praticamente com a obra pronta, com toda a pintura concluída, naquele andaime com mais de 5 metros de altura, ele estava assim, no andaime, contemplando a magnitude, a beleza da sua obra, e ele começou a ficar tão assim, hipnotizado pela beleza da obra, que ele começou a se afastar. Lá embaixo um amigo pegou uma brocha. Quando ele percebeu que o amigo vinha se afastando no andaime em direção à morte, ele pegou a brocha e jogou assim no amigo, e deu um grito: amigo! Quando ele joga a brocha, o amigo deu um pulo para frente do andaime e olhou para o quadro, olhou para o outro, e a brocha pegou assim no meio do quadro, estragou tudo. E ele gritou: rapaz, você ficou louco, você destruiu a minha obra, você destruiu o meu quadro, 6 meses, você ficou louco. Lá embaixo ele ouviu uma voz, a voz do amigo dizendo: eu estraguei o seu quadro, mas salvei a sua vida. Amigo, muitas vezes estraga o nosso quadro de adultério, mas salva a nossa vida. Eu vim aqui como
instrumento da graça de Deus para dizer que Deus quer nos despertar para que a gente viva de forma prudente, a fim de que possamos terminar nossa carreira dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da justiça, que está reservada não só para mim, mas a todos quantos amam a vida de Jesus. Quem hoje quer renovar o seu compromisso com o eterno e sair do seu lugar e vir aqui na frente orar comigo dizendo: guarda o meu coração, Senhor. Sai do seu lugar.